Agora, Guarujá FM Entrevista. Guarujá Entrevista dessa quarta-feira aqui com o vereador Tinho, vereador de Cubatão. Então a gente está indo direto para Cubatão. Tinho, que atualmente está no seu segundo mandato, ele que está aqui na Guarujá vai falar tudo o que acontece na cidade. Bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia Lúcia Costa, bom dia Álvaro, bom dia a toda a equipe, meu assessor Marquinho que está nos acompanhando e a todos os ouvintes da Guarujá. E é um prazer a gente estar aqui para falar sobre a nossa cidade. Inclusive uma cidade lindíssima, hoje é considerada a cidade verde, né? Cubatão, que já passou por tantos problemas anteriormente, com poluição, com tantas indústrias, mas deu a volta por cima e é uma cidade linda. Eu conheço muito bem Cubatão e acho que todo mundo que está nos ouvindo, e que inclusive na nossa audiência é número 1 de audiência mesmo em Cubatão. Com certeza. Vamos começar falando assim sobre, muita gente tem essa dúvida sobre ser vereador, e acredito que você está sempre nas comunidades e nos bairros de Cubatão também, mas para você, vereador, hoje no seu segundo mandato, como tem sido essa porta de entrada com a população? Você ouve bastante coisa, bastante demanda, tem conseguido resolver ou não? Como é que está sendo? Bom, para mim, que sou nascido e criado, né, em Cubatão, então a gente tem um amplo conhecimento dos problemas da nossa cidade. E nós tocamos o nosso mandato com muita popularidade, né? Então, o nosso mandato, ele é feito dentro das comunidades, né? Então, eu procuro não centralizar o nosso trabalho, né? Eu hoje moro no Casqueiro, mas morei muito tempo no Jardim Costa Silva, onde praticamente nasci. Então, nós temos a nossa base eleitoral, mas o nosso trabalho político, e é assim que tem que ser, é para atender a demanda de toda a nossa cidade, né? Então eu procuro estar presente em todos os bairros, acompanhando aquilo que a população nos traz de demandas, que é só assim que a gente consegue levar o executivo para que a gente possa solucionar e resolver essas demandas. Deixa eu já mandar um abraço aqui para o prefeito César Nascimento, que é um querido, uma pessoa muito boa mesmo. Ele, além de ser um homem do povo, eu já falei isso para ele algumas vezes, ele tem mudado realmente a cidade. Como tem sido a sua interação com o prefeito? Primeiro que o César, o prefeito hoje, o César Nascimento, é um amigo pessoal, né? Nós praticamente nos criamos junto, e o início da nossa carreira política, em 97 ainda, fomos assessores junto do ex-vereador Luizinho, por 3 mandatos, e logo em seguida o César foi candidato a vereador, ganhou as eleições. Nós também, na sequência, fomos candidatos em 2012, não ganhei a eleição, bati na trave, 2012, 2016, e 2020 ganhamos as eleições, e o César foi meu parceiro de parlamento, né? E agora o César estando vereador, hoje nós somos líder do prefeito na Câmara, onde a gente tem feito esse trabalho de interlocução entre o parlamento e o executivo, junto com o prefeito, e a gente tem feito aí o melhor possível para que a Câmara tenha esse entendimento das necessidades, daqueles projetos importantes, onde o prefeito tem feito, mandado para a Câmara, para que a gente possa aí ter uma tranquilidade de melhorar cada vez mais a nossa cidade. E é importante a gente colocar aqui, né, Tinho, que o vereador, ele tem um papel importantíssimo dentro de uma cidade, porque é ele que vai levar não só as demandas, mas que vai conseguir também alguns benefícios, algumas, não sei se posso dizer benefícios, mas no sentido de se aquele bairro está precisando de uma nova UBS, está precisando de uma policlínica, está precisando de uma saúde um pouco melhor, se tem enchente, é para o vereador que é mais fácil, né, essa população falar. E acredito que a cidade de Cubatão, muito bem representada por ti, você falou dessa amizade com o César, mas ele fica de vez em quando um pouco, você vai lá e eu sei que você cobra as coisas. Ele tá escutando. Ele com certeza. Eu praticamente todo dia eu vou no gabinete, né? Porque essa responsabilidade de ser o líder do prefeito, e aí eu costumo dizer que o vereador é o para-choque da sociedade. É isso aí. Né? É onde chega as demandas mais rápido, até porque o prefeito, pelos seus compromissos, não tem como estar
no dia a dia, nos bairros da nossa cidade. E o vereador não, o vereador é diferente, né? Quando ele é solicitado e geralmente muito mais pelos seus, aquelas pessoas que acreditaram que você irá defendê-lo como se fosse ele, então essas demandas chegam muito mais rápido ao vereador do que ao nosso prefeito. Então a gente tem conversado bastante todo dia, a gente tem levado alguma solicitação, alguma reclamação, que esse é o nosso papel, não só de fiscalizar, mas também de melhorar a vida das pessoas. É isso aí. A gente vai pro break rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta para falar de saúde, para falar de iluminação, tem um monte de assunto. Guarujá FM Entrevista. Pois é, hoje aqui com o Tinho, vereador de Cubatão. Inclusive para você que está aí do outro lado, tá nos ouvindo, eu sei que a audiência é altíssima em Cubatão, quer mandar alguma pergunta para ele, quer fazer uma reclamação, uma sugestão, qualquer coisa, nosso WhatsApp tá aberto aqui, viu? Tinha uma das questões, e coloco em todas as cidades do mundo, que tem mais demanda é a saúde, sem sombra de dúvida, né? O ser humano, a gente vai falar de habitação também, mas assim, precisa de habitação, mas precisa de saúde também. Hoje, o Hospital Municipal de Cubatão, ele já está mais estruturado, mas alguns bairros ainda têm essa demanda, né, de uma melhoria. Como é que está, no seu entendimento, essa saúde em Cubatão? Olha, eu costumo dizer, Lúcia, que a saúde ela tem que ser prioridade sempre, né? Por melhor que seja a saúde da cidade, mas sempre precisa algo que melhore a condição do munícipe ter um bom tratamento, de ser bem atendido, de ser bem acolhido. Então a gente tem esse desafio, né? Hoje nós temos 18 UBSs, né, que é a Unidade Básica de Saúde, que é a saúde primária, que eu acho importantíssimo. É muito mais fácil você tratar da prevenção do que você tratar da doença. Sim. Além de ser muito complicado, é muito mais caro, né? Então a saúde, ela não é gasto, ela é investimento. Então a gente tem procurado fazer isso, até porque o nosso orçamento hoje da cidade dá essa condição da gente ter uma saúde de qualidade. Então é isso que a gente vem buscando, até porque a saúde é onde a gente foi diretor de saúde de um do departamento mais importante, que foi o departamento de urgência e emergência, que cuidava do pronto-socorro central, infantil, SAMU e a UPA. Então a gente tem um conhecimento daquilo que precisa ser feito, daquilo que é importante e daquilo que é necessário para dar um bom atendimento à nossa população. Então hoje nós temos um hospital onde não só é atendido a nossa população, como também portas abertas para a população da nossa região, né? E esse trabalho é muito por conta da qualidade da saúde da nossa cidade, né? Então nós temos um pronto-socorro hoje que aí perto de 60% é atendido também às cidades vizinhas, né? Que dá essa condição de ter um tratamento importante, não só para a nossa população, mas também para a nossa região. E o nosso hospital é praticamente custeado pelo Tesouro. Por isso a nossa cobrança constante naquilo que a gente pode melhorar no dia a dia para dar uma qualidade e um atendimento melhor à nossa população. Olha, eu falei para o pessoal mandar alguma pergunta, alguma coisa, mas aí o Ailton mandou mensagem aqui, falou o seguinte: vocês convidaram o vereador mais humano que hoje está atuando na Câmara Municipal de Cubatão. Parabéns. Quero parabenizar o nosso vereador e pedir a ele que continue a ser essa pessoa iluminada, pé no chão. Isso é uma característica muito boa e muito importante para um político, né, Tinho? Importantíssimo, né? Eu venho de família pobre, né? Família humilde. A gente sabe o que é sofrimento. Então não teria por que mudar as nossas características, nossa índole, por conta de hoje estar na política e hoje estar como vereador. Então eu procuro ser a mesma pessoa, no entanto que o meu slogan é o amigo de sempre, né? É justamente por conta disso. Então a gente, obrigado Ailton pela pergunta de fazer essa revelação ao vivo, porque é importantíssimo para nós, para que a gente possa seguir fazendo o nosso melhor,
o dia a dia para atender as necessidades e as demandas da nossa população. Olha, o Paulo Alexandre Barbosa, ele está aqui quase sempre e ele fala uma coisa que é fato. E aí eu acredito que seja o seu caso também, como o Ailton falou na mensagem. O político que não quer interagir com outras pessoas ou não quer conversar não tem que ser político. Né? Não pode ser, não porque pode ser, né? o segredo da política, do político, é ter empatia. Sim. É gostar de gente, é gostar de resolver o problema do outro, né? Então a gente procura fazer isso da melhor forma possível. E eu tenho um problema comigo que quando eu não consigo resolver, eu fico muito chateado, né? Porque a gente tem isso, né? Já é o nosso carro-chefe de poder resolver aquilo que a nossa população necessita. Então a gente tem essa marca, né, muito forte de estar no dia a dia com a população. Tinho, você falou de qualidade de vida, sua trajetória também envolve a saúde, mas também o esporte. E o esporte é totalmente linkado à qualidade de vida, né? Hoje Cubatão foi palco de muitos atletas, também continua sendo, e eu vejo que muitas pessoas hoje têm acesso a várias atividades físicas em Cubatão gratuitamente. Isso é muito bom, né, para a cidade. Sim, claro, porque o esporte, além de ser saúde, ele transforma vidas, né? Então nós temos alguns projetos importantes, alguns projetos sociais, que é custeado por mim através das nossas emendas impositivas. Nós temos escolinhas, três ou quatro escolinhas que atendem as crianças mais carentes, nos bairros da Vila São José, Vila Nova, no próprio Rubens Lara, no próprio Jardim Costa Silva. Então, na Vila dos Pescadores, que é um bairro extremamente carente. Então, eu tenho essa preocupação de dar oportunidade, porque quando você dá oportunidade, e aí, Lúcia, costumo dizer que não é tirar a criança da rua, é não deixar que ela vá para a rua para o caminho errado. Então, acho que o esporte é o meio mais barato de você fazer essa transformação. Então, por isso que a gente tem lutado e ajudado essas entidades, que a gente sabe que é difícil. Eu já fui diretor de clube de futebol e a gente sabe da dificuldade que é. Muitas das vezes a diretoria, o presidente tira dinheiro do bolso. Então, é necessário que o poder público esteja muito próximo dessas pessoas, desse segmento, para que a gente possa ajudar. Não adianta hoje nós temos os centros esportivos no centro da cidade, onde aquela mãe que quer levar o filho para fazer a prática esportiva tem a dificuldade da condução. Né? Nós temos que fazer o contrário, que muitas das vezes não tem o café da manhã e o dinheiro para comprar o pão. Imagine 2, 3 filhos ir até o centro da cidade para fazer a prática esportiva. O poder público tem a obrigação de fazer o contrário, levar a prática esportiva para dentro das comunidades. Não, isso é sensacional. E a gente daqui a pouco vai para o break, mas só para colocar aqui também que Cubatão é uma cidade muito diversa, né? Porque ela é muito ampla também. E ela acaba ficando... Parece ser pequena, mas é grande ao mesmo tempo. Exatamente. Para quem não conhece Cubatão, fala que Cubatão é uma cidadezinha, porque aí vai só para o centro e pensa que é só aquilo. Mas a cidade de Cubatão, ela abrange muitos pedaços. Isso é até difícil, né? De governar, de gerir, ou de estar olhando o que está precisando ou não ali, né, Tim? Muito difícil, porque as dificuldades nem sempre, por conta das questões ambientais e várias situações que dificultam de que você faça aquela melhoria naquelas comunidades. Sim. Por isso que nós estamos passando por um processo de revitalização, principalmente habitacional, que nós tínhamos um déficit enorme, e hoje Cubatão é uma das cidades onde a gente vem diminuindo a cada ano, e a nossa ideia é que daqui a 10 anos a gente consiga zerar esses bairros de vulnerabilidade social, para que a gente consiga dar a melhor qualidade de vida para essas pessoas. E esse é o nosso parabéns mais uma vez para o César, porque ele articula muito bem com o Tarcísio, ele articula muito bem com o Paulo Alexandre, com a Câmara Municipal de Cubatão. Então você vê que as coisas acontecem, e não acontece só com uma pessoa, né? Acontece quando se junta realmente e quando tem essa interligação entre os poderes, né? Exatamente. Eu falo que os deputados hoje da região,
são os principais parceiros. É onde dá condição, junto com a Câmara, que a Câmara tem se colocado à disposição e dado essa condição do prefeito buscar o recurso, e os deputados da região são os mais importantes nessa parceria, né, que tem o acesso direto ao governador, e a gente tem alguns parceiros, no meu caso, o deputado Paulo Correia, que tem nos ajudado bastante nessa questão. Nosso deputado federal, Marcos Pereira, também tem feito a parte dele junto com o governo federal, é onde tem dado essa condição da gente diminuir esse déficit habitacional. É isso, tem que ir para todos os lados, não adianta, porque na verdade o benefício é sempre para a população, né? E como você falou, a Vila dos Pescadores ali é uma situação muito difícil, são pessoas ali que precisam realmente de tudo, né, Tinho? Hoje Guarujá entrevista aqui com o Tinho, vereador de Cubatão, conversando com a gente sobre todas as demandas, sobre a segunda vez que ele está ali no cargo de vereador, falando também sobre tudo que está acontecendo em Cubatão. E olha, uma das conquistas para a cidade de Cubatão foi agora o lançamento do programa Iluminar, iniciativa que traz segurança, qualidade de vida. A gente está falando muito aqui de qualidade de vida. Isso também, segurança também é uma qualidade de vida para o munícipe, né? E aí eu quero saber como que está esse projeto, se a tendência é pegar a maioria dos bairros da cidade. Como que é isso, Tinho? Cara, esse é um tema importante, porque a segurança ela tem que fazer parte do dia a dia das pessoas, né? E isso era uma preocupação que não só eu, mas como todo o parlamento nós tínhamos, porque nós tínhamos um contrato e esse contrato se encerrou já há algum tempo, e eu não escondo isso de ninguém. Entre 5 e 6 meses que nós estávamos tentando fazer um novo contrato, mas um contrato diferente daquilo que nós tínhamos, né? Que o contrato anterior, Lúcia, ele só atendia no horário administrativo. E não funciona, né? A iluminação pública, principalmente à noite, que você consegue ver aonde não está funcionando, ou aquele local que está às escuras, para que você possa fazer a manutenção adequada. Então, isso era uma cobrança nossa junto com o prefeito. Já era, inclusive, para esse contrato ter assinado há muito tempo, mas por questões burocráticas que aí você faz a licitação, a empresa que perde entra com recurso, aí tem os prazos do recurso. Isso dificultou muito que esse contrato entrasse em vigência. Mas, graças a Deus, agora nós fizemos um lançamento há uma semana, 10 dias, desse novo contrato, onde é um contrato moderno, 24 horas a equipe estará na rua, e com uma novidade de que será colocado os QR Codes em cada poste. Nós temos aí aproximadamente mais de 14 mil postes na nossa cidade. Então, aquela pessoa que tem aquela lâmpada ou algum tipo de problema que está às escuras, é só ir lá com o celular no QR Code, já vai cair no sistema da empresa, a empresa já vai saber o local daquele poste que está com problema, que a lâmpada está queimada, ou a fotocélula, enfim, qualquer outro problema que tenha. E aí a equipe imediato já vai lá e já faz a manutenção e já põe em funcionamento. Então é um contrato moderno, onde isso foi uma das prioridades que nós pedimos para o prefeito para que se resolvesse o mais rápido possível, e justamente o que você falou, a segurança ela é prioridade, né? Sim. Imagine você chegar do trabalho, a rua está escura, o filho da faculdade, isso pode trazer vários problemas, assalto, ainda mais hoje em dia, que as pessoas se aproveitam de qualquer situação para poder praticar o crime. Então, é um avanço importante, e eu não tenho dúvida que agora nós vamos solucionar o problema da iluminação em toda a nossa cidade. E fica a dica para você que está aí do outro lado, assim como o vereador colocou aqui, vão ter os QR Codes, vão ser colocados em todos. E se você tem alguma demanda para fazer, porque eu falo sempre isso aqui, eles já estão acostumados já,
tem alguma coisa que não gosta mesmo, alguma solicitação, é importante falar, né? Porque às vezes a pessoa não fala e se não fala, ninguém fica sabendo. E o vereador é mais do que importante nesse processo todo, porque muitas vezes é como eu falei, é o elo direto à prefeitura, né, Tinho? Perfeito, é isso aí, é isso aí. No entanto que eu acho inadmissível o vereador tem que solicitar fazer uma troca de uma lâmpada numa rua que está escura, né? Eu acho que isso é obrigação do poder público e esse canal tem que ser direto com a população, não tem que ter interferência do vereador para que isso aconteça. Então, é mais um avanço importante que nós demos, que eu não tenho dúvida que isso vai acabar de ter que estar ligando para o vereador para pedir que troque uma lâmpada na nossa cidade. Tinho, você consegue ver hoje, nessa gestão atual do César, essa mudança toda em questão da habitação mesmo? Como a gente falou, Cubatão é muito diversa, tem muitas comunidades, você vê ali Vila dos Pescadores, realmente tem pessoas que precisam de quase tudo, né? E moram, às vezes, em situação muito a gente não pode colocar miséria, mas uma situação muito difícil mesmo. E a tendência é que isso esteja mudando, né? Obviamente, demora, não é de um dia para o outro, mas hoje você consegue ver toda essa mudança que está acontecendo na cidade de Cubatão em relação à habitação também, né? Sim, sim, a gente tem buscado parcerias junto ao governo federal também, que precisa contribuir com a sua parte. E a Vila dos Pescadores hoje é prioridade da reurbanização daquele local, sim, daquele bairro. Eu estou sempre lá, por exemplo, domingo eu estava lá, que era um torneio, uma final de um torneio, e eu não tenho problema nenhum de ir na comunidade. Então nós estávamos lá e a gente tem percebido a satisfação das pessoas de saber que aquele bairro vai se transformar num bairro onde a gente vai conseguir estruturar, né? Por exemplo, nós vamos ter escola lá dentro da Vila dos Pescadores, aonde aquelas famílias, aquelas mães precisam sair de lá para levar seus filhos na escola, na creche. Então nós vamos ter escola lá dentro. Então nós vamos ter uma estrutura de revitalização naquele local, aonde ao lado já está em processo de terraplanagem, onde vai ser construído acho que 1.060 moradias, para que a gente dá prioridade para aqueles que estejam nas palafitas, que vão para a sua moradia, uma moradia digna, né? Onde ele possa ter o seu endereço, que eu acho que é isso que todo mundo tem como prioridade, é ter sua casa própria. Então, esse processo está em andamento. Você vê, nós vamos fazer 80 casas flutuantes para que a gente possa tirar essas pessoas que estão nas palafitas, levar para essas casas flutuantes, para que a gente possa levar toda a estrutura para que a gente consiga abrir rua, fechar rua e dar uma qualidade de vida para aquela comunidade. Né? Dignidade, é isso aí. E é aquilo, muda tudo realmente, porque a pessoa morando num local melhor, tendo estrutura, a própria pessoa eu acho que vai pensar diferente ou vai viver diferente, é a qualidade de vida que a gente está falando. Qualidade de vida, imagine você morar num lugar onde a pessoa não consegue entregar uma encomenda, não consegue entregar uma correspondência, isso é muito triste. Então é isso que nós estamos buscando, é melhorar a vida das pessoas, em especial aquele bairro da Vila dos Pescadores. Sim, a gente está quase finalizando aqui, mas eu não posso deixar de perguntar isso, até porque é uma demanda que eu recebi também, e é uma situação em Cubatão que acontece, e também espero que isso mude. A gente sabe que a cidade de Cubatão tem sido uma cidade, mudou, é considerada hoje uma cidade verde, tem o turismo e tudo isso leva... O turismo é muito bom para todas as cidades, né? Cubatão não vai ser diferente. Agora, falar um pouco de trabalho. Então, isso é uma preocupação sua também? É uma preocupação do César? Hoje, muitas empresas fechando. A gente sabe que muitas indústrias fecharam anteriormente. E ali, praticamente, o polo de Cubatão, ele estava presente em quase todas as cidades, né, vizinhas, assim. E hoje, como é que vocês conversam sobre isso hoje? Olha, o polo industrial em Cubatão, ele não é só para atender a nossa população. Sim. Pelo contrário, ele atende toda a região. Então, se o polo não funcione e não dá a condição
de empregar o nosso trabalhador, a nossa população e toda a região, população de toda a região, a gente faz com que isso deixe de fomentar o comércio, deixe de dar uma condição até mesmo de arrecadação para os cofres públicos. Então eu costumo dizer que em Cubatão nós já tivemos mais de 30 indústrias, perdemos um monte já. E a nossa preocupação é justamente essa. É primeiro cuidar daqui, lá ainda estão, que a gente não perca, que elas não tenham dificuldade de fechar as portas. Recentemente agora nós estivemos em Brasília, numa comissão especial de vereadores, onde nós fomos buscar um recurso junto ao governo federal para as indústrias químicas, que passou por uma dificuldade, conseguimos amenizar por esse ano de 2026, mas nós precisamos pensar em 2027. Conseguimos um recurso de 3 bilhões para que essas empresas, não só de Cubatão, mas de todo o Brasil, que justamente não aconteça de fechar suas portas. Então a gente tem hoje vários programas de incentivo fiscal que foi votado na Câmara, que levamos essa demanda junto ao prefeito, que pudéssemos resolver essa questão de dar incentivo fiscal, e o que nós precisamos buscar e estamos buscando é empresas não poluentes que possam se instalar também no nosso polo industrial. De repente uma montadora de carro, uma fábrica de sapato. Então é isso que nós estamos buscando, cada vez mais melhorando a condição de incentivo fiscal para que a gente resolva o problema da nossa cidade na questão do emprego. E falando sobre emprego, falando sobre isso também, a gente sabe que tem muitos cursos, hoje o Qualifica SP está em Cubatão também, lá eles fornecem alguns cursos, mas é importante esse jovem principalmente, que às vezes faz um curso ali, não fique desamparado e sem ter para onde trabalhar, né? Sem ter para onde ir, né? O mais importante é o primeiro emprego, exatamente, né? É capacitar, né? Então eu tenho mandado o recurso numa parceria junto com o Sintracomos, que é um sindicato da construção civil, para que dê esse curso para poder capacitar esses jovens, esse adolescente, para que ele tenha condições de inserir no mercado, né? Além disso, nós estamos estudando um projeto de revitalização no centro, para que a gente consiga atrair novos comerciantes para o nosso comércio da nossa cidade, para que a gente melhore também o comércio local, que a gente precisa fomentar como era no passado. Como era antes, já foi muito bom, né? Aquela Avenida 9 de Abril ali já foi muito significativa mesmo comercialmente para a Baixada, não só para a cidade de Cubatão, né? E é importante que eles continuem ali tendo essa vontade de crescer, de ter renda e com isso o emprego, né? Porque a gente fala, um comerciante às vezes é só um comerciante, mas não é. Ele traz ali, às vezes, uma família junto com ele, um funcionário também, uma família, e isso que é importante. Exatamente. Nós temos várias pessoas que trabalham no nosso comércio local, né? Então a nossa ideia, Lúcia, é de verticalizar o centro, né? Expandir o centro verticalizando, para que a gente consiga atrair mais moradores e, consequentemente, isso fará com que a gente consiga fomentar o comércio do centro da nossa cidade. Porque a maioria das pessoas hoje que tem comércio prefere ir para as comunidades do que no centro. Sim. Porque o custo é muito mais barato, né? Então nós precisamos fazer o inverso. E é isso que nós estamos fazendo. Nós mexemos no plano diretor da nossa cidade justamente para isso, para que a gente possa verticalizar a cidade para aumentar esse número da população no centro da nossa cidade. É perfeito, é isso, né? Desenvolvimento. Eu quero agradecer, mas quero já mandar um beijo aqui pro prefeito César Nascimento, um abraço, um beijo meu, um abraço do Tuca, nosso diretor, que também estava aqui agora há pouco, e agradecer a sua presença, Tinho. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo trabalho que você tem feito na cidade, e as portas estão sempre abertas aqui na Guarujá FM. Maravilha, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Quero agradecer você, Lúcia Costa, ao Álvaro, Marquinho, nosso amigo Edson Ventura, que acabou de chegar, a toda a sua equipe técnica, o nosso amigo Tuca, em especial nossos ouvintes da Guarujá FM. É isso, Guarujá Entrevista de hoje com o Tinho, vereador de Cubatão. Você ouviu Guarujá FM Entrevista.